Existe um grupo que está no centro da arena. Eles são alvos de conversa constante na alta liderança e também fonte de inspiração para quem está mais embaixo na estrutura organizacional. Desde 2022, com os layoffs que impactaram centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, esse grupo em específico sofreu ainda mais pressão. Eu estou falando dos middle managers, ou gerentes, leads, heads e vários outros nomes bonitos que o mundo corporativo inventa para essa galera. Popularmente conhecidos como o recheio do sanduíche, essas pessoas são responsáveis por traduzir estratégia em ação, por aliviar a paulada que vem de cima para a galera de baixo e por manter a turma de baixo engajada e motivada, mesmo com as informações conflitantes que circulam nas empresas. Harvard aponta que os funcionários enxergam os middle managers como a bússola moral das empresas e que middle managers competentes são mais importantes do que nunca. A pergunta que nos guia hoje em Entre Linhas SA é: a média gerência é uma espécie em extinção? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Entre Linhas SA. Eu sou Pedro Procno, seu host de hoje, felicíssimo com este tema e mais feliz ainda porque no último episódio, penúltimo episódio, que foi de gerações, batemos recordes de audiência. E no último, que foi a primeira vez que a gente recebeu um entrevistado aqui, o Luciano Santos, recorde de audiência de novo. Como é que vocês estão se sentindo, batendo recorde semanalmente neste programa? Tô me sentindo um recordista, né? Muito bem, muito bem. A gente está muito feliz com essa nova fase, não é mesmo? Do nosso podcast. E com a repercussão, né? Acho que isso é muito legal. Já posso chamar as pessoas para o Entre Linhas _SA? Deve, por favor. Essa é a Gabiteco aqui nessa mesa incrível. Estou aqui mais uma vez para pedir aquela esmolinha digital, não é mesmo? Que você pode dar pra gente em formato de curtida, de comentário. Entra lá no Entre Linhas _SA nas redes, Instagram, TikTok e nos nossos canais oficiais do Spotify e do YouTube. Avaliem o episódio, gente. A gente percebeu que a gente tem vários seguidores e ainda poucas avaliações. As avaliações ajudam muito a impulsionar o nosso conteúdo. Então, avaliem, deixa lá as estrelinhas, todas de preferência. Mas se você gostou, médio também. Seja honesto lá. A gente está fazendo esse convite realmente porque a gente deseja que vocês estejam mais presentes com esses feedbacks. Certo, André? Certíssimo. E reforçando também o chamado para aqueles ouvintes e aquelas ouvintes que curtem o episódio, não curtem publicamente com um like, mas depois nos trazem feedbacks ali pelas mensagens diretas. E incrível, porque André é o para-raio dessas mensagens, entendeu? Ele recebe todas. Então ele fica no grupo aqui, olha gente, esse comentário, olha isso aqui que eu recebi. Eu e Gabi, que legal, olha só, né? Pô, eu e o Procno, a gente tá se sentindo um pouquinho mal. Se você pode mandar uma mensagem privada, mas mandem, porque a gente fica feliz também, a gente compete com o André, entendeu? Justo. Pra gente não pro André, mas o André tem sido esse para-raio, então você pode mandar pra ele também se você quiser. Recebemos várias essa semana, certo, André? É isso. E o que eu faço é, com a permissão e consentimento da outra parte, print e mando feedback pros dois. E geralmente tem sido bons retornos. A gente tá super feliz com isso. E lembrar que a gente tem agora uma company page no LinkedIn. Então, se o nosso mundo é falar sobre as entrelinhas do mundo corporativo, agora estamos imersos nessa rede social, profissional que fala sobre isso. Você pode seguir. Gabi trouxe esse dado. Quantos... 84. Até o dia que eu vi, né? Porque aí eu não sei quando é que você tá vendo esse episódio aí. Quem sabe quando você for lá seguir a nossa company page, esse número já dobrou. Você pode ajudar nesse processo, inclusive. Mas esses 80 e lá foi em uma semana. Abriu a company page, nem fizemos muito esforço. Co-host and co-founder. Co-host and co-founder. É isso aí.
Empolgadíssimo para o nosso tema de hoje, que é Middle Managers. Já vou começar dizendo que, bom, esse que vos fala foi um Middle Manager nessa vida, foi impactado por um layoff, sofreu por muito disso aqui, então estou muito feliz em ser host deste tema. Como começamos todos os episódios, gostaria de solicitar aqui aos meus universitários, que são muito mais inteligentes do que eu, quem são os middle managers, Gabi? Eu passo para Onde André. vivem? O que comem? É o meio do Como se sanduíche. divertem? Eu vou usar meu jeito esdrúxulo de explicar coisas. É o meio do sanduíche. Tem o pão em cima, que é ali, ó. A alta cúpula, a diretoria, conhecida como Olimpo também, em alguns locais. E tem a galera embaixão ali, o time, a equipe. Mas quem trabalhou em empresas multinacionais tem muito mais conteúdo para falar sobre isso, não é mesmo? Do que eu orei a seca de startup. Vai lá, biólogo. André, então vamos lá. Essa turma. Então vamos lá. E essa definição que eu vou dar, muitos não vão gostar. Por quê? Porque vai pegar no ego de algumas pessoas. Seguinte, eu gosto de definir middle managers como uma divisão entre líderes da empresa e líderes que trabalham na empresa. E essa diferença é fundamental. Por quê? Os líderes da empresa são aquelas pessoas que têm ou seu patrimônio exposto à companhia, ou de fato estão incentivados de longo prazo de maneira assimétrica, então a compensação dela via stock options, via equity, via luvas de longo prazo são maiores. E quem que é esse público? Geralmente, conselho de administração, o board, e C-level, ponto. Então, o que eu falei que muitos não vão gostar da minha definição de middle manager é que se você é diretor e você acha que você é um líder da companhia, alta liderança. você é um líder que trabalha na empresa. A não ser aqueles casos de diretor estatutário, executivo e assim por diante. Então, na minha definição, middle managers são líderes na empresa que contempla desde os cargos de entrada, coordenação, até, enfim, cargos de diretoria e heads e assim por diante. E eu tinha muito essa dúvida, porque eu fiquei em dúvida de falar na nossa abertura se diretores eram ou não middle managers, porque eu também acho que sim englobam neste grupo. Então, ótimo que temos essa definição aqui. Boa. Eu tenho uma definição muito boa que eu aprendi vários anos atrás, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas que é a definição do envelope de carta. Já viram essa definição? Não. O envelope de carta eu desenhei aqui de Até forma desenhou, muito você viu? esdrúxula para lembrar disso. Mas se você pegar aqueles envelopes de carta assim compridinhos, que ele tem a letra aqui em cima que abre assim, e você consegue colocar, são 4 quadrantes quase, né? Mas embaixo é reunião. Então quem tá para baixo na estrutura, trabalho. Quem tá para baixo na estrutura só trabalha. Então todo mundo trabalha. Quem tá muito lá em cima na estrutura só faz coquetel. Entendeu? Só participa de evento, essas coisas, Sacanagem. vai para um lugar ou para o outro. E aí, aquela saletinha do lado assim que sobra é reunião. Então, quanto mais você vai subindo na sua estrutura, você vai começando a diminuir um pouquinho o trabalho, participar de reunião. E às vezes você tem um pouquinho de coquetel. Para mim, o middle manager é esse. Ele tem um pouquinho do coquetel, faz bastante reunião e trabalha um bocado. Diferente da galera que tá embaixo, que só trabalha, e da galera que tá em cima, que só faz coquetel. Tá bom, pode ser uma definição. Eu aprendi essa há Qual vários é a anos sua atrás. definição preferida? Escolha a sua, entendeu? Exato. Tá tranquilo. Pois é. Basta de definição de middle manager? Acho que sim. Ok. Tenho elementos aqui pra gente começar a falar. Qual é o papel dessa turma? O que eles têm que fazer? Que função tem que cumprir? O que tem que organizar na firma? Por que precisa dessa galera numa organização? Olha, eu acho que você, até no trabalho de pesquisa, né, Proc, você trouxe algumas definições interessantes, mas eu vou pegar uma carona aqui num dos temas que eu sou mais apaixonada e que eu acho que tem muita influência quando a gente está falando dessa média gestão, que é ser a cola que une a cultura organizacional. Eu acho que eles são principais transmissores ou principais ofensores em alguns ambientes, quando não existe esse alinhamento, né, entre o que se diz e o que se pratica. Então, eu vejo esse público responsável por essa transmissão da cultura, porque é no dia a dia, no fazer do trabalho, ali no dia a dia com a equipe, que esses comportamentos, esses símbolos, esses sistemas todos precisam estar funcionando, e eles estão orquestrando toda essa parada. E é trabalho
Pra caramba. Pra caramba. E eu acho super importante isso, Gabi, porque essa pesquisa que definiu, né, os middle managers como a cola da cultura organizacional, ela apareceu recente. Ela é uma pesquisa agora de 2023, se eu não me engano, 23 ou 24. Porque a gente não estudava direito o papel do middle manager na organização. Estudava a função do middle manager, que é mediar equipes, fazer mediação entre alta liderança e a turma que está lá Gerenciar debaixo. o trabalho, né? Assim, o próprio termo, né? Você fazer a gestão do dia a dia ali. Mas eu acho que é o que você falou, uma coisa é função, outra coisa é papel. Então, acho que como papel, tem esse papel muito relevante e que muitas vezes eles são esquecidos, né? E que só vem sendo estudado agora. E para mim isso é a coisa mais excepcional. Porque se a gente pegar, semana passada, a Microsoft de novo falando, vou fazer cortes de funcionários e vou cortar managers. Então, estão olhando para este grupinho em específico, né? E você tem várias outras empresas olhando para esse universo. Quando rolam os layoffs ali de 2022, 2023, até um pouco o ano passado, é esse universo que, assim, facão, acaba com essa turma. Ai, eu tenho uma teoria da conspiração sobre isso. Fofoca. Posso falar? Fofoca. Teoria do quê? Da cachola. Da minha cachola. Ninguém me Vozes contou. da sua cabeça. Vozes da minha cabeça, não confiem nesse dado. Mas eu acho que esse movimento que a gente vem observando dos layoffs e cortar especificamente essa camada tem tudo a ver com... tá saindo metade e a outra metade tá assumindo o trabalho dessa galera. Então tem cada vez, essa é a minha crença, que a gente pode Só desconstruir. tá diminuindo, é isso? Só tá diminuindo, mas eles estão se sobrecarregando. Não é que eles estão cortando, eles estão falando, Pedro, você está demitido, todo o seu serviço agora é da Gabi. Eu escutei isso, Gabi, por causa gatilho. Perdão, assim. perdão, eu também já fui demitida, gente. Isso aí é assim. Normal, isso não diz nada sobre sua identidade, seu potencial, seu caráter, nada. Levou nada. 3 minutos só. Mas olha, deixa eu tentar ajudar aqui um pouco, né, da minha visão. A gente já está entrando no que, de fato, seria a função ideal desse layer, né, dessa camada, e também da onde que vem os desafios dessa camada que estão, enfim, né, encabeçando nos layoffs. Eu acho que tem N responsáveis nessa narrativa e uma delas é a própria academia, né? Então, por quê, cara? Você falou o seguinte, né, Pedro? Poxa, só agora a gente começou a falar de middle manager. É verdade. Você pega a teoria da estratégia, ela começou lá atrás. Lembra os tais das forças de Porter? Isso aí vem da década de 80. Você lembra disso? Claro, Se vocês não estudaram... Força de mercado. Isso. Produtos substitutos, força do seu cliente, a alavanca do seu fornecedor, barreiras de entrada, tal. O estudo de estratégia, ela começou olhando o mercado que você vai atuar. Depois começou a falar assim, mas que ativo que eu tenho para competir naquilo? Cara, nunca se falou de quem que consegue identificar e colocar em uso aqueles ativos. Ou seja, os managers e principalmente o middle management nunca foi considerado nas teorias de estratégia até muito recentemente. Partindo do pressuposto, e aí vem muito das heurísticas, cara, das teorias da economia, de que o mercado é perfeito, de que a informação ela é disponível a todos, tem simetria de informação. O ser humano é um ser que tem a cognição perfeita, a gente não tem viés, e isso tudo a gente sabe que não é a realidade. Então, quando até a própria academia começou a entender, tipo, caramba, se eu deixar de fora o ser humano, que é aquele e aquela, que entende o como que eu vou competir naquele mercado, a gente está deixando algo de fora. Então, esse é um dos responsáveis. Eu queria já trazer um ponto. Cara, e acho esse cerne perfeito, porque a gente está vivendo uma era de velocidade cada vez mais e um debate gigantesco sobre automação, que é a inteligência artificial. Isso vai substituir cargos e agora os agents de inteligência artificial. E aí tem esse balizador ou essa coisa entre o que eu consigo automatizar e pasteurizar, em última instância, e o que eu preciso... Eu vou deixar uma frase linda que eu criei aqui, que eu criei não, que eu acho ótimo. Voz da minha cabeça. Não, e aí frase linda que eu aí criei. deliciologia, né? Uma frase linda que eu criei. Aguenta aí, audiência. Vamos esperar a frase linda. Cara, o leonino sou eu, não você, cara. Eu me dediquei muito a esse episódio aqui. Deixa eu pegar então pouco dos louros. Eu sempre sou o elo mais fraco dessa cadeia, dessa mesa aqui. Eu só tô aqui porque eu juntei todo mundo, mas... Freud, enquanto ele acha lá a frase linda, você vê que nosso amigo Proc não tá precisando de umas sessões, né? Ele tá com alguma síndrome do... Amanhã eu tenho sessão com amigos. Vai lá.
Mas eu vou chegar a esse negócio depois. Mas para mim, essa conexão entre o automatizar, velocidade, produzir, fazer mais com menos, essa coisa toda. E o trabalho quase que de alta costura ou de refinamento do pessoal é algo que a gente precisa olhar em contexto agora e que não se olhava. Isso e eu acho que você entra num ponto que a Gabi trouxe no início, que é, caramba, qual que é o papel dessa camada, né? Então, na semana passada, ou retrasada, que eu acho que vocês viram, né? Saiu uma carta lá do CEO da Shopify. Antes de contratar a gente, eu vou desafiar todo mundo que precisa me provar que aquele escopo de trabalho não pode ser feito por uma inteligência artificial. Cara, ele está com a cabeça no lugar quando a gente olha o estrategista que busca reduzir custo e melhorar a performance da sua empresa. Tá tudo certo. O ponto é, quando a gente começa a interpretar que o papel de um middle management é puramente execução, como se fosse uma engrenagem repetitiva de um processo, cara, a gente está com a cabeça no lugar muito errado. Porque um dos recursos da companhia, além de aços, suprimentos e dados, né, se você pegar em cadeias diferentes, a nova economia e uma economia mais real, que a gente chama, cara, a cognição gerencial também é uma ferramenta, também é um ativo. Então, a automação ela veio para o quê? Para liberar recurso, que é a cognição gerencial, para focar no que é importante. Tomar decisão, desdobrar cultura, ser os guardiões da cultura da companhia, formar sucessores. Então, eu percebo que também tem esse ponto do... Cara, se a gente tem uma visão reducionista de que pessoas igual engrenagem e middle managers eu posso substituir e mandar aquelas pessoas embora, a gente vai ter problema no longo prazo. E a gente está vendo algumas companhias que tomaram decisões no passado de reduzir e fazer layoffs que não estão performando tão bem. Mas, André, a planilha permite. Faz todo sentido cortar essa turma aqui. Mas eu não vou entrar nesse assunto aí. Justo. Queria voltar para um ponto importantíssimo, que é o seguinte. Beleza, estamos falando desse grupo aqui. Mas entrar nesse grupo é uma escolha? É uma opção? Eu tenho alternativas? Como assim? Não entendi. Entrar aqui em grupo? No middle manager? Se tornar um gerente. Não entrar no middle manager necessariamente, mas tem determinado ponto do desenvolvimento de carreira, tem a famosa carreira em Y. Que ou eu vou virar um IC, Individual Contributor, ou vou virar um manager. Ai, a gente é tão ridículo falando tudo com as palavras em inglês. E que na prática não existe, né? Assim, carreira Y. Vamos lá. Assim, na prática mesmo não existe, né? Beleza. Mas eu acho que tem menos demandas sobre gerenciar gente. E gente é um bicho complexo, né? Lidar com gente é um troço complicado. Dá para escolher virar ou não? Ou isso se torna necessariamente uma obrigação com o tempo? Porque eu acho que... Desculpa, só para terminar, Gabi. Essa ponderação do caminho a seguir, ou como me defendo, ou como me exponho menos a isso, etc., pode ter impacto direto justamente no desenvolvimento de carreira. Se essa galera tá aqui, como é o tema do episódio, em risco de extinção, pode ser que eu não queira caminhar para isso, ou qual é o outro lugar que eu posso caminhar sem me enfiar nesse ambiente? Na pesquisa, eu li um texto da Forbes de fora, chamado Burnout by Design. Bem legal, falando sobre esse corte nessa camada de gestão. E eu, na minha tradução livre aqui, que não tinha uma forma melhor de traduzir, acho que pega nesse ponto, assim, qual é o impacto, né? Dá um bug no conceito de progressão de carreira. Né? Porque a gente que está acostumado naquela coisa muito fechadinha, conceito de carreira, analista júnior, pleno, sênior, né? E você e galgando cada um desses espaços, se você não tem essa opção, que opção nos sobra? Essa é a questão. Bom ponto. E aí a gente já entrou nessa conversa aqui em algum episódio, falando justamente dessa dificuldade que as empresas têm de concretizar um plano de carreira em Y, porque tem empresas que tentam, tá? Arduamente fazer isso, mas chega num ponto da hierarquia que não dá mais, assim. Você não vai ter um cara... Ou tem áreas que possibilitam mais... Exato. São muitas variáveis que em algumas áreas você consegue, em outras áreas você não consegue. Então, também tem uma questão hierárquica para as empresas resolverem, se cada vez mais elas não tiverem essa camada, o que elas vão fazer para continuar fazendo as pessoas progredirem de carreira e almejando, é a tal da cenourinha que a gente falou no de dopamina, almejando chegar mais longe. Por um lado, se as empresas encontrarem uma alternativa a isso, de certa forma, eu fico até na expectativa positiva. Por quê? Porque hoje muita gente escolhe esse caminho
também por falta de opção. Eu quero ganhar mais, eu quero ter o carro da perfeito, empresa, perfeito. eu quero O ter celular, benefícios celulares, eu quero ter todas as regalias que tem pessoas que têm cargo de gestão. Gosto de gerenciar gente? Ah, não, odeio. Então, Tenho habilidade para isso. Tenho Não, habilidade. Burnout tá uns 5, 6, quero mas estudar, é efeito colateral. quero me dedicar, quero me autodesenvolver. Não, só quero os benefícios. E aí, esse pepino já existe há muitos anos. Então, eu acho que tem chance de rolar esse bug aí de progressão de carreira. Tá, se eu não tenho isso como opção, eu tenho o quê? Porque é isso, não chego num platô e, cara, beleza, atingi o platô aqui aos meus 30 e muitos anos, perto dos 40, é isso que eu vou seguir por mais 30 anos estacionado ali. E a nossa sociedade funciona baseada em progredir, em avançar, em mais, Progresso. por aí vai. Não, mas esse é um bom ponto da Gabi, assim, porque tem vários ângulos para recortar esse desafio, né? A nível do indivíduo que tem o poder de agência, se vai ou não para essa posição. Tem custo essa posição, o custo é estar mais exposto, o custo é ser responsável. Burnoutinho. Então, mas... Gente, a gente tá rindo, mas o assunto é sério, até porque essa posição realmente deixa a pessoa muito sobrecarregada e o risco de você estar exposto a questões de saúde mental é muito alto, mas... Não, Desculpa, assim... só pra terminar a piada, André, antes de você continuar falando coisa séria, vamos definir os custos dessa posição. 1, psicologia 2 vezes por semana. 2, dose de Rivotril. Ganhou um mas essa não é a aumento. regra, assim, a gente tá sacaneando, galera, assim. Quem encara a empresa Temos lugar como... de fala, ó. Não, Olha que ok, temos lugar. mas vamos lá. Quem encara a empresa, não tô falando que são todas, mas quem encara a empresa como uma plataforma de desenvolvimento, cara, liderar é um custo. Tanto é que quando você olha para a natureza, existe mais... né, assim, espécies sociais. Vamos pegar babuínos, para ser bem específico. Cara, tem mais babuíno que lidera o grupo de macacos ou menos? Tem menos. Por quê? Liderança é uma resposta evolutiva para você coordenar custo. Para você coordenar grupos e reduzir o custo. Então, a biologia já mostra, tem menos cargos de líder do que cargos de liderados. Por quê? Pirâmide. Exato. Clássica. E aí eu acho que a gente está no momento também de desafiar, inclusive, hierarquia como se ela fosse, por definição, disfuncional. Mas não é. Quando a gente olha para a natureza, a hierarquia ela é funcional porque ela serve como um mecanismo de coordenação. E aí eu acho que parte dos responsáveis, digamos, né? A gente falou, puta, a academia tem uma responsabilidade porque até há pouco tempo nunca trouxe os managers para dentro do debate. O Vale do Silício, que você citou a Microsoft, tem uma responsabilidade gigante nisso. Você talvez acompanhou, Pedro. A Gabi, não sei, mas é que o Pedro, enfim, Uber, Meta e tal, e esses nomes são comuns, né? O Paul Graham, lá, que é o cara da Y Combinator, ele soltou... E quando esse cara escreve alguma coisa, as pessoas param, ouvem. Até o cara da indústria de mineração de metais raros ouve o que esse cara fala. E às vezes ele tá certo, ele é um cara genial. Às vezes ele talvez... perca o contexto. Ele levou, ali na Y Combinator, do ano passado, em setembro de 24, o Brian Chesky, que é o fundador e atual CEO do Airbnb. E aí esse cara fez uma palestra falando tal do Founders Mode. Puta, eu não aguento mais quem fala Founders Mode. Cara, eu quero matar quem fala Founders Mode. E aí é muito louco que, assim, a narrativa dele é... os líderes... Peraí. Defina para nossa audiência. Eu tô chegando lá. Tá bom. A narrativa dele os líderes de empresas, eles começaram a ser proletizados por consultorias, boas práticas do como escalar suas startups. E aí eles começaram a escalar suas startups com layers, com estrutura, com estratégia desdobrada em metas, e na cabeça dele começou a não dar certo isso. Por quê? Porque ele começou a perder a mão, o tato da operação da empresa dele. E aí ele voltou atrás e criou esse jargão, que é o Founders Mode, que na cabeça dele é a antítese do Manager Mode, que é, cara, se você quer liderar uma empresa, você tem que estar na operação, com a mão na massa e tal. O que na minha cabeça é uma grande desculpa para micromanage, né? Para micromanagement e, de uma certa maneira, assédio moral em muitos casos, que é o que a gente vê nessas startups / grandes empresas de tecnologia. Ou seja, só para concluir, na narrativa de que hierarquia é disfuncional porque tem autoridade, é rígido e tal, o Founders Mode é a mesma coisa, só que com esteroides. Do tipo, é o CEO botando a mão na massa. E a gente viu muito disso nas empresas que a gente passou, né, Pedro? E eu acho que o Founders Mode, ele... Isso é uma cabeça de dono gourmetizada, gente? Ah, tá bom. Mentalidade de então, dono. vamos falar. Pior, assim, o porque... nosso português. Porque eu vejo o seguinte,
A história da Uber, ela tem uma ruptura grande, que é quando o Travis, que é o founder, sai da empresa e entra o Dara, que é o CEO profissional, que era o cara que era CFO da Expedia, e que muda muito cultura, é um ponto de ruptura muito relevante. Inclusive, Frances Frei, professora de Harvard, que estuda essas coisas, foi para dentro da Uber para aplicar toda a teoria dela lá dentro, sai e depois continua estudando porque foi aplicação na prática de uma teoria acadêmica e viu aquilo acontecer. Eu acho que a Uber jamais seria o que ela é se não fosse pela mentalidade e pela cultura implementada ali, baseado no Founders Mode, que era o Travis. Era uma cultura agressiva, muito. Tinha harassment, né, assédio, muito. E N coisas que se deixaram de lado, né, depois. Mas a Uber jamais chegaria aonde ela está se não fosse por aquilo. A gente quer aquilo? Não. Aquilo é justificável em certo nível? Depende pela ótica. E aí eu acho que começa a entrar essa lógica. O Founders Mode, olhando para uma planilha, faz todo sentido. Para um plano escrito no Word, faz todo sentido. Na prática, aquilo faz menos sentido, porque a vida é diferente, as pessoas são diferentes. A gente está aqui, a gente falou de gerações e coloca a gente em caixinha aqui, a gente está colocando a caixinha da galera de baixo, os middle managers e a alta liderança são caixinhas também, mas dentro dessas caixinhas tem lógicas muito diferentes, tem características muito distintas de pessoas, então nem sempre tudo vai ser super verdadeiro e pau, pedra, pedra. Então, eu acho que é uma discussão interessante, agora não vai dar para levar isso, enfim, como verdade absoluta para sempre, porque não é. Tem contextos e contextos, né? Eu acho que esse é o takeaway. Isso aí também é uma ferramenta estratégica que ela deve ser... E outra, né? A gente está nesse momento de desafiar a hierarquia e a autoridade, e só que, cara, isso aí também já tem muitas evidências que mostram nas ciências sociais, cara. Tem até um cara, o Robert Michels, em 1900 e tralalá, ele escreveu um livro sobre política que ele, cara, definiu uma teoria que chama The Iron Law of Oligarchy. Então, a lei de ferro da oligarquia. E ele fala o seguinte, em 1911, sei lá, pré-Primeira Guerra, ele fala o seguinte: organizações que não têm líderes formais ou estruturas formais, ou seja, que têm ali nos seus pressupostos democracia, todos somos iguais e tal, são as organizações que mais tendem à oligarquia, que são grupos informais, uma elite que se destaca e começa a dominar aquele ponto. E, cara, para pensar nas empresas que vocês trabalharam. Em todo lugar existe uma liderança, formal ou informal. Existe uma estrutura de poder, formal ou informal. Qual que é o pior lugar do mundo para trabalhar? Onde é informal. Porque você não sabe as vias de acesso. Você não sabe, no final, quem é o tomador de decisão. Sabe sim. Tem que ser zoado no palquinho. É isso, tem evidências fracas. Eu vou trazer, mas o ponto então, uma segunda teoria da conspiração aqui minha. Vozes. Vozes da minha cabeça. Que acho que tem a ver com a história que você contou do Y Combinator e com o que o Procno falou da Uber. Esse anúncio dos layoffs nessa camada específica, eu acho que entra também numa parada que é meio uma guerra de narrativa, assim, sabe? Para deixar ainda mais evidente a obsessão das big techs por eficiência, né? Essa notícia que rolou também de... você precisa me provar que não dá para fazer com AI para contratar uma pessoa. Aí eu preciso muito trazer essas aspas porque elas são muito boas. Nosso amigo Zuck. Tio Zuck. 2023. Que virou jiu-jiteiro agora. Disse, abre aspas. Não, é muito grande, sabe? Ele falou assim: não acho que você queira uma estrutura de gerenciamento que seja apenas gerentes gerenciando outros gerentes, que estão gerenciando outros gerentes que gerenciam outros gerentes, os quais finalmente gerenciam as pessoas que estão fazendo o trabalho. E ele falou isso numa sessão de perguntas e respostas, porque ele fazia isso com frequência, certo? Mas é do Zuck ou da Dilma? Não entendi. Cara, nesse caso não está confuso, só está redundante para dizer: não quero um monte de gente gerenciando outros gerentes, eu quero mais flat possível, porque isso é ineficiente. Foi isso que ele disse. Isso é ineficiente. Seria essa uma grande desculpa para continuar cortando? Experiência própria, especificamente sobre o caso da Meta, eu acho que não. E, de novo, tem um limite onde isso é verdade e limite onde isso não faz sentido. Eu, funcionário da Meta, tinha lá como é que chama? A árvore genealógica de quem manda em quem, né? Que era a estrutura. Você conseguia ver, tinha um sisteminha para isso. Você falava assim, fulano, que time tá, quem manda, quem são os chefes ali. E você tinha estruturas com 5 VPs, um respondendo pro outro.
Eu vi isso. Eram 5 VPs empilhados um em cima do outro. VPs empilhados. Não faz sentido. Em cima um do outro. Brother, é exatamente Mas essa... qual que era o cargo deles? Mas essa VPs. Como é que você empilha 5 Não. VPs? Me explica isso. Cara, inacreditável. E acho que, assim, tem um ponto nessa fala do Zuckerberg que, cara, ele tem razão. Então, assim, tinham ineficiências. Esse é o ponto, né? Beleza, e é esse o caminho que precisamos debater. Eu acho que foi a Amazon, não sei agora se foi a Microsoft ou a Amazon, mas nesse contexto, que está falando, eu quero que um gerente, ele tenha 10 reports. Ou seja, 10 pessoas... Two Size Pizzas Team, alguma coisa assim, né? Você tem que alimentar seu time com 1 ou 2 pizzas. É isso. Porque falam que normalmente você tem que ter... Olha o rule of thumb aqui, ó. Mas é pequeno, brotinho, grande. Qual é a espessura da massa? Exato, é Se mais for tradicional. tipo Pizza Hut, é uma coisa. Se for... Existem algumas teorias que dizem que uma pessoa consegue gerenciar bem um time de 6 a 7 pessoas. Certo? Então, beleza. Estamos falando aqui de ter 10 reportes, ou seja, 10 pessoas reportando para um gerente. Ok ainda. Então, se você olha por este nível de eficiência, que é, putz, tem gente que é gerente de uma pessoa só, putz, não faz sentido, ou está muito pulverizado, beleza, essa organização faz sentido. Eu acho que tem uma parcela de culpa, sim, da alta liderança, que é o que acontece com o layoff, é responsabilidade, sim, do CEO que o layoff está acontecendo, porque mal gerenciou Perfeito. a aplicação de recursos Sim. ali nessa acordo. história. Então, nesse sentido, faz sentido o que você disse, mas também tem o lado de que é fazer mais com menos. E aí essa narrativa é a narrativa que quebra a gente, e a gente já discutiu isso inúmeras vezes aqui, né? Eu acho isso que justamente quando a gente fez a brincadeira lá da saúde mental, que tá estragando a saúde mental desse povo, assim. Porque nessa lógica de fazer mais com menos, de você não ter alternativas a não ser gerenciar pessoas para você ascender na hierarquia, e tá sempre muito pressionado, né, com quem tá no coquetel e quem tá trabalhando, é um cargo ali que, se fosse possível não escolher, não escolheria. Talvez. Não é um bom Porque ponto. isso, assim, cara, piora a qualidade de vida real, assim. Piora o sono, piora o tempo que você tem para dedicar para outras coisas além do trabalho. Então, é uma questão de equilíbrio que é difícil sustentar. Como foi para você escolher se tornar? Como é que foi esse caminho de Nunca virar? escolhi. Foi a vida impôs. Meu sonho era ter um celular da empresa e um notebook. Lembra E fazer dessa viagens Cartão de avião Uhum. pela empresa. Só que eu tinha 20 anos, era super orelha seca, não estava entendendo muito o que estava acontecendo. E eu caí num mundo que, de repente, se chamou startup. Esse termo, em 2007, 2005, até antes, Era super específico. as coisas estavam nascendo ali. Então, eu óbvio, né? A gente escolhe os temas aqui, eu faço minha pesquisa, mas eu nunca precisei lidar diretamente com essa questão dos cargos em si, sabe? Eu era abelha operária. Basicamente era isso, assim. Eu sempre respondia em todas as minhas passagens profissionais direto ao CEO. Nunca teve alguém nesse sanduíche, tinha um time. Basicamente, eu fazia isso, mas também tinha que fazer estratégia, também tinha que dar direção, também tinha que carregar caixa. Então, eu tenho essa dificuldade, porque para mim não foi exatamente uma escolha, né? As coisas foram acontecendo. E para você, orelha seca? Cara, para mim, foi uma decisão pessoal intransferível. Então, eu tive agência nisso e eu construí a minha reputação, a minha confiança, a minha marca para, de fato, ocupar posições formais de liderança. Então, Por que você escolheu isso? Cara, de verdade, eu sempre acreditei que posições de liderança, independente do seu impacto, né? Se você impacta uma pessoa, se impacta 1 milhão de pessoas, é uma oportunidade de você influenciar para melhor a vida de pessoas. E então, para mim não tinha alternativa, cara, no sentido desse. Eu quero melhorar a vida de pessoas, eu preciso estar em posições de liderança. Então, que lindo isso. Não, cara, e não é sacanagem. Truco! Não, e não é sacanagem, de verdade. E não é sacanagem. Agora, o que eu acho, e corroborando com o ponto da Gabi, é o seguinte:
Os primeiros cargos, que é os cargos de entrada que se enquadram em middle management, cara, são os cargos mais cruéis que existem. Porque ninguém é preparado para, as escolas de negócio não falam sobre. Né? Assim, quando você fala de estratégia e, cara, habilidades de liderança em escolas de negócio, você está falando com o público de C-level. Perfeito. Vai lá. Por que eu fiz essas perguntas? E aí a gente vai começar a entrar nos assuntos específicos. Eu, por exemplo, me tornei um manager por uma escolha. Eu queria aprender essa que eu acho que é uma das habilidades mais fundamentais que você tem no mundo corporativo, que é lidar e gerenciar gente. E me expor aquilo no sentido de compreender como se adquire essa habilidade para lidar com gente de características muito distintas. Eu queria me expor àquilo. Né? Então, desde o MBA que eu fiz lá atrás, tinha essas aulas. Depois eu ganhei o direito de fazer uma segunda aula na GV lá, que foi onde eu fiz o MBA, sobre qualquer Ninguém assunto. aqui era porque queria ascender, ganhar mais e Não, ter... também, óbvio. Obviamente, também tá Tinha o bom, status do celular, tá do bom, carro, da gente. empresa. É isso. Porque era status, porque Bônus. ia ter budget para Não, Gabi, mas organizar. Na minha área de comunicação, é que se você não entra no nível de gerenciar a gente, tu vai ficar num platô ali de um sênior para sempre. Cá entre nós, Mas o praticamente aprender a toda lidar empresa. com aquilo era uma coisa, uma habilidade que eu queria desenvolver. Eu realmente olhava e falava, putz, isso eu acho que é importante para mim como pessoa no fim do dia. Não era para melhorar a vida das pessoas, era para eu tentar virar uma pessoa melhor. Mas eu acho que é importante a gente se perguntar isso no dia a dia, porque tem pessoas que escolhem, cara, não quero lidar com isso aqui. Né? Sim. Com E ser tá humano. tudo bem também. Então, entrando nesses Meu marido, universos... um beijo pra ele. Que não prefere assim, ó, 6C mesmo, dá muito trabalho, o bichinho sofre, então... E isso é uma resposta, lembrando, evolutiva. Tem mais liderado do que líder. Então, líder. se paga. Vamos puxar aqui o assunto para um primeiro episódio, ou capítulo aqui dentro desse episódio que a gente precisa falar. Onde é que o middle manager atrapalha? Onde é que dá problema? O que eles causam? Aonde a alta liderança teria razão em passar o facão Passa o rodo. nessa turma? Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada. Eu não culparia só essa turma, mas vamos lá. A primeira coisa que já foi dito aqui. Muitas vezes as pessoas não são preparadas para assumir esse papel, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de gestão de pessoas mesmo. Mas é a responsabilidade da empresa ajudar a preparar, não é culpa dela sozinha. Por isso que eu falei, é uma responsabilidade Tá bom. compartilhada, né? Desculpa. Porque é muito comum a gente jogar essa responsa no colo da pessoa que está recebendo ali seu primeiro cargo de liderança e zero suporte, apoio, estrutura, mentoria por parte da empresa. É interessante para a empresa que ela desempenhe esse papel bem, né? Para que o retorno aconteça. A empresa não está interessada que ela desempenhe mal. Então, acho que tem essa parte. E eu acho que tem uma questão que é mais conceitual, que eu acho que vem desse problema de base de preparo, que é a gente confundir um gestor de pessoas, alguém que lidera um time, com um burocrata. Perfeito. Bom ponto. Não é? Excelente. A pessoa que está ali só para falar, chegou essa demanda aqui, toma essa para você, que está ali só para... Um micromanager pra manter gigantesco. as- Founders Mode. Então, não é burocratas que a gente está buscando para as empresas para que esse papel seja desempenhado da sua melhor forma. Eu acho que pode dar muito ruim se a empresa empurra essa galera para esse papel de burocracias que, puta, aí é mais fácil cortar ainda. Se a pessoa está num papel onde ela entenda que ela não está sendo estratégica na gestão das pessoas, na transmissão da cultura, na comunicação em si, ela está resolvendo burocracias. E aí, amigo, seus dias realmente estão contados. Se E eu fosse deveriam você. estar. Exatamente. Exato. Eu te dei uma, Posso li só uma coisa fazer maravilhosa sobre isso. um Claro, complemento? claro que pode. Aqui na frente da Gabi. E, cara, essa é uma das Vai teorias... dar treta? Vai. Yes. Não, cara, brincadeira. Talvez dê, enfim. Mas essa é uma das teorias, cara, que explicam o porquê que a empresa existe, né? E uma das teorias que a Gabi trouxe é essa, a tal da teoria do agente principal. Cara, o que significa isso? As pessoas, elas buscam maximizar o seu próprio interesse. Então, assim, não é porque a pessoa sentou numa cadeira de liderança que ela vai maximizar
o objetivo daquele CNPJ ou daquela entidade jurídica. Então, você também tem que ter mecanismos de alinhamento de interesses. E aí começou toda a estratégia, a ciência, vou chamar assim, de compensação financeira. Como que através de compensação financeira, de benefícios e assim por diante, eu alinho o interesse dessa turma que vai buscar, se não houver nenhuma força contrária ou de alinhamento, vai buscar a maximização da sua utilidade, que é o que fala em economia, né? Cara, vamos lá. Quantos managers, diretores, que você olhava na sua companhia e falava assim, meu, o que essa pessoa faz? É o famoso free rider, só tá andando na onda. Cara, eu vi isso muito em startups, inclusive. Pessoas que eram zero geniais, zero brilhantes. Nunca vi isso. E que pela empresa ter crescido, sentou numa cadeira de diretoria, vice-presidência, ou até às vezes virou presidente da empresa. Então assim, acontece demais, contexto. E aí, cara, o papel da companhia séria é começar a alinhar esses interesses para maximizar. Então, o ponto é onde que o middle management pode ser disfuncional? Cara, quando ele ou ela busca maximizar o seu valor próprio. Então, esse é um desafio. Ótimo. Começo de 2023, Meta inicia o ano da eficiência focado em remover essas camadas de gerenciamento. 10 mil middle managers cortados. Setembro de 23, Grupo Citibank anuncia a reestruturação para cortar níveis gerenciais de 13 níveis gerenciais para 8. Não tem os dados de pessoas impactadas. Outubro de 23, a Amazon anuncia corte de 14 mil posições gerenciais até o ano de 2025 para economizar 3 bilhões de dólares por ano. Dezembro de 23, o Google anuncia numa reunião lá de All Hands, que é a reunião de equipe, que vão cortar também os gerentes, diretores e VPs por 10%. Ou seja, coloca até os VPs aqui nesse ambiente. Cortar em 10%. E aí tem o dado da Microsoft que eu trouxe da semana passada também, um corte gigantesco. Por que eu estou colocando isso aqui? Estamos olhando, e isso vai ser um debate, vou jogar para o André essa aqui. André, as empresas estão começando a ficar mais achatadas ao invés de estrutura piramidais mais horizontalizadas? Isso é uma tendência? Reforço. Então, a gente falou de um responsável academia, a gente falou de outro responsável Vale do Silício, e agora eu vou trazer um outro responsável que são as consultorias. Cara, quando você vai para aquela mentalidade agile, times ágeis e tal, é exatamente isso. Você tentar pegar o que funciona num ambiente, num contexto tecnológico, setorial, de regulamentação e colocar... Exacerbar isso. Exacerbar e aplicar em todo e qualquer contexto. Cara, quando uma mineradora está falando de agile teams, temos um problema, na minha opinião. Então, eu acho que essa narrativa, cara, ela vem sim de uma frente de busca por eficiência. Como que você busca eficiência? O jeito mais fácil, corta custo e ou despesa. Então, cara, essa conta que você trouxe do 3 bi de potencial economia da Amazon, eu tenho certeza que é uma simples regra de 3. Eu gasto tanto com esse pessoal, se eu mandar essas pessoas embora, eu vou gastar um pouco menos disso. Esse delta significa 3 bi. Só que ela não traz qual que vai ser o impacto em inovação. Mas nunca trazem. E eu adoro aquela fala que você tem, que é, cara, corta essa linha aqui, porque isso vem antes, sei lá, que impacta diretamente a remuneração da galera lá em cima. Mas olha só, cara, dado que a gente está falando de Big Tech, né? Um contra-argumento disso é a história da Microsoft. Então, assim, me espanta quando a Microsoft fala que vai ter... E, de novo, pode ser que tenha 8 VPs respondendo para VPs e tem ineficiência. E eu acho que um papel da liderança é aquela máxima de time que está ganhando se mexe. Então, assim, a gente precisa também criar, às vezes, algumas crises, mesmo que artificiais, para dar uma chacoalhada. Natural de qualquer sistema, porque ele tende a reduzir a entropia e ficar um negócio mais enrijecido. Acho que faz sentido. Agora, história da Microsoft, cara. Vem Bill Gates, fundador e o primeiro CEO, leva a companhia de zero ao valor de mercado de 300 bilhões de dólares no início dos anos 2000. E aí começa uma década que chama na Microsoft de década perdida, que é quando assume o sucessor do Bill Gates, que é o Steve Ballmer, e a empresa ela fica 14 anos, de 2010 a 2014, com o mesmo valor de mercado, 300 bi de dólares, 10 anos.
E se a gente colocar no contexto de tecnologia, é bem aquele momento no qual a Microsoft não sabe o que ela é mais. Ela tem uma crise de identidade. Por quê? Ela era uma empresa de software. Lembra que vendia o Windows no CD-ROM na padaria? E aí, para você ter... Não vivi isso. Não viveu, Gabi? E aí para você atualizar o seu sistema operacional, você tinha que comprar um hardware, que era um CD, para instalar o software, né? Enfim. E aí, cara, começa... Não existia Na download? padaria era Download. pirata, André. Não, tinha naquelas tinha TVs que você também, comprava. exato. Aquelas Tá bom, na padaria talvez não, na banca. Ah, tá. banca, Tinha umas na banca. caixinhas bonitas, eles fingiam Não, que isso não na daí- Saraiva, isso tinha na Saraiva. Mas isso daí já tinha avançado muito a loja. Pirata não, gente. Não, pirata não, pelo amor de Deus. Imagine. Enfim, e aí começa a revolução da internet, 5G e tal. E a Microsoft não se atualizou nisso. Cara, o que acontece? Ela fica andando de lado e começa a falar dos tais de software as a service, tal, né? E da onde que surge todas essas conversas? Do middle management. Então, assim, se você pegar a história do Satya Nadella, que é o CEO que pegou a empresa, que ele sucedeu o Steve Ballmer, depois da década perdida, ele levou a empresa de 300 bi para o valuation atual, que é quase 3 tri, né, de dólar. Por quê? Ele foi o cara que lá dentro da companhia era um gerente completamente relegado, depois virou diretor, depois vice-presidente, de uma unidade de negócios de cloud computing, de nuvem, que ninguém apostava. E foi esse cara que vendeu essa ideia lá dentro para depois virar o futuro da companhia. Meu ponto é, só para concluir, cara, o middle management, que é essa turma, tem um papel fundamental no desenho de estratégia. Então, estratégia não é só top-down, é bottom-up também. Concordo e as pesquisas corroboram com isso. Muito. O André muito. adora estar certo. Mas traz. Quem não tá? Eu sou leonino. Vou segurar, pra mim esse daí é o filé mignon da história. Vou botar ele aqui do lado pra gente falar sobre como é que essa turma se sente. Tá todo mundo na fogueira. Middle manager tá no centro da arena, tá no debate ali. Pressão pra caramba, tem que performar. E tem que fazer duas coisas que, em teoria, são postas como distantes, mas conectadas dentro do universo do middle manager, que é: você tem que passar o cafezinho, mas tem que também gerenciar a galera que tá com crises e pessoas. Que é isso, gente tem sentimento, né? Somos seres humanos aqui. Tem que e dar temos essa lucro cara. sem amassar o time. Que eu acho que Acho que é... é um jeito bonito e romantizado. Mas, cara, tem que fazer o trabalho hands-on e o teu soft skill ali. Dá um nó? Eu acho que esse é o grande problema, porque nessa equação as pessoas saem perdendo, na minha visão. Eu tô aqui, ó, com várias buchas, vários pratinhos. Tem algo que sustenta o meu trabalho, que é a minha produtividade, a minha eficiência, é como as pessoas enxergam o meu serviço. Meu serviço é foda. Serviço. Eu sou muito Dona. orelha seca. E existe essa parte que é a parte mais desafiadora e mais nobre de você estar num papel de gestão, que é você liderar as pessoas, desenvolver as pessoas, conseguir ter bons pessoas que vão te suceder. Isso aqui está sendo super prejudicado porque eu preciso ficar de olho aqui no que sustenta meu emprego. Então, eu tenho muito, vou falar até com ênfase, eu tenho muito medo desse movimento de eficiência. Quando você estava falando do Agile, eu pensei, eu não queria que uma companhia aérea ficasse com essa mentalidade, entendeu? Porque aí você já começa a expor os consumidores a um risco com essa mentalidade de corta, eficiência, que foi um pouco, a gente nem falou tanto desse assunto, mas da grande crise que aconteceu, de certa forma, recentemente nos Estados Unidos com a United Health, né? Com o assassinato do CEO lá. Essa foi a discussão principal, né? Ele deu ia falar uma palavra, um baita de um resultado lá. O questionamento foi, a que preço? Né? Estamos incentivando atitudes extremas e drásticas? Não, pelo amor, gente. Mas é só para dizer que isso levado a um extremo pode ser muito prejudicial em vários aspectos. E não é uma ciência exata e nem binária. Dados para corroborar aqui com o debate e pra gente... Eu vou até conectar essa coisa com o ponto que você estava trazendo, André. Mas pesquisa da Capterra, 53% dos managers admitem que eles estão lotados de trabalho, deixando 51% deles sem tempo suficiente para se dedicar à gestão de pessoas, que é uma função importante dos managers. Pesquisa do Gartner, 40% dos managers com menos de 2 anos de experiência de gestão estão procurando emprego.
aspas desses estudos. A gente aprendeu com a nossa pesquisa que a gente sempre espera que os middle managers sejam super-heróis. E é esse o contexto que eu tô colocando aqui nessa história. De novo, o dado da Capterra. 74% dos middle managers raramente ou nunca recebem treinamento contínuo depois que eles são postos em cargos de gestão. Gallup, essa tendência, enquanto parece ser eficiente para a redução de custos, ela impacta negativamente o engajamento dos funcionários, a rentabilidade, o turnover e o abstenteísmo. Abstenteísmo. Absenteísmo. Muito bem, isso daí. E estudos mostram que os middle managers influenciam diretamente na saúde mental dos seus empregados e também, às vezes, até dos cônjuges dos empregados. Olha o impacto que isso vai. Excedendo o impacto na saúde mental que tem os terapeutas. É mais duradouro, profundo e duradouro esse impacto. Pesquisa da Gallup. Cara, nós não estamos falando aqui só de eficiência. Nós não estamos aqui falando só de dinheiro lucrativo. Mas por isso que eu venho com a minha teoria da conspiração, que às vezes é guerra de narrativa, entendeu? E aí, eu queria voltar no episódio sobre gerações, a gente fez essa brincadeira. E eu acho que eu tenho um outro bom exemplo aqui, ó. A professora Linda Gratton, da London Business School, decretou o fim do middle management em uma coluna da HBR. E ela fez isso, sabe quando? Em 2011. Interessantíssimo, porque agora em outubro de 2024, saiu também a Gartner prevendo que até 2026, 20% das organizações que usam AI vão reduzir middle managers por 50%. Tá. Esse é o ponto. Justamente. Óbvio, né? O impacto da inteligência artificial, ainda a gente está no meio desse burburinho, mas lá em 2011 a professora Linda já fez essa aposta e ela falava de dois aspectos principais. Da própria tecnologia, né? Que se tornou a grande gerente geral naquele momento e que ela podia monitorar o desempenho de perto, fornecer feedback instantâneo, até mesmo criar relatórios. Qualquer semelhança com a IA e do que a gente está falando agora não é mera coincidência. E ainda ela falou que os trabalhadores da geração Y, pobres, éramos nós, somos nós, né? Não veem valor em se reportar a alguém que simplesmente acompanha o que eles fazem. E hoje nós somos eles, né? Então, assim, eu fico bastante preocupada também com essa... E acho que a importância do Entre Linhas discutir isso gente, tem algo acontecendo... Tá acontecendo, temos dados para provar, mas a gente precisa tomar bastante cuidado com conclusões precipitadas, porque esse anúncio do fim do middle management vem sendo anunciado há mais tempo, entendeu? É o tema do momento. Para mim, é o tema do momento. Não, então, mas acho que o ponto da Gabi já foi o tema do momento, depois não foi mais, depois voltou a ser, né? Essa é a questão. E acho que essa é uma narrativa... Ou está no momento de novo. Exato. E aí, quando você vai para esse, talvez... antro das ciências sociais, cara, tudo é um diálogo, assim. Então, a sociedade vai evoluindo, os diálogos vão mudando, você tem que entender o que está rolando de diálogo e entrar na conversa para contribuir, né? O ponto da gente estar desafiando o middle management hoje, talvez venha muito dessa frente, então, do prisma de eficiência curto prazista. E aí, daqui talvez 5... espero que não seja tanto tempo, a gente vai entender que quem tomou essas decisões, que eu ouvi um cara falando recentemente que é o seguinte... Decisões estratégicas é igual você bater um pênalti vendado e saber se você fez o gol daqui 2 anos. Então, assim... Como é que é? Decisões estratégicas é igual você bater um pênalti do futebol, né? Bater um pênalti vendado e só saber que você fez o gol daqui 2 anos. Então, assim, daqui a um tempo a gente vai saber as companhias que tomaram as decisões de achatar os founders modes, que hoje são os nossos influencers favoritos nas redes sociais, a gente vai ver se de fato agregou ou destruiu valor para a sociedade como um todo, né? Estamos idolatrando líderes medíocres. Tem um episódio bom nisso. Aí maravilhoso. Mas então eu acho que tem essa questão, né? E eu falo isso muito. Putz, cara, se você quer sentar numa cadeira de liderança... Cara, condição sine qua non, você precisa gostar de pessoas. Perfeito. Até porque, corroborando, pesquisa da McKinsey, 86% dos respondentes dizem que fazer o coaching no sentido de,
enfim, apoiar, ensinar, desenvolver. Então, 86% dizem que fazer o coaching de funcionários e 56% dizem que desenvolver os seus funcionários são as top 2 coisas com as quais eles podem adicionar valor à empresa. Então, nós estamos saindo desse universo também. Eu acho que o papel do middle manager é só fazer mais com menos, encontrar a grande inovação, mas literalmente ser essa cola da cultura e fazer essa engrenagem funcionar. E esse foi um grandíssimo debate quando a Meta começou com esse ano de eficiência. A Meta a gente está falando bastante porque foi um caso muito emblemático, né? O Mark falando. Você estava lá dentro, você tem inside information. Não, já estava fora tá. Claro, mas colegas de lá... Porque olha muito para esse lance da eficiência, mas esquece desse elemento humano que é fundamental. Fundamental. E o ponto é o que a gente fala com frequência, né? Se não for por valor ou ética, que seja por estratégia, porque ter um ambiente no qual as pessoas não querem sair da empresa. Até a Gabi falou o seguinte, né? Putz, tem líderes que falam assim, pô, essa nova geração, que a gente já chegou à conclusão que não explica tantos comportamentos, talvez, enfim, tem a ver com safras. A Gabi falou mais ou menos o seguinte, essa geração não quer trabalhar mais. Não, ela não quer trabalhar com você. Né? Foi isso que eu disse. Peraí, que pareceu que eu falei o contrário disso. Não, você falou exatamente. Você falou exatamente isso. Não quer trabalhar com a gente. Eles não querem trabalhar com a gente. Por quê? Cara, você não está fazendo o seu trabalho. Né? Então, você não está... E aí, eu acho que também tem uma questão de o que significa liderar e o que significa gerenciar. Ninguém ensina isso. Ninguém ensina isso. Cara, gestores lidam com complexidade. Então, você gerencia processos, né? Aliás, eu até odeio esse nome, gerenciar pessoas. Não, caceta, você lidera pessoas. Pessoas não são engrenagens. Você gerencia processos, você lida com complexidade. O seu pipeline de vendas, até depois você lidar com o seu pós-vendas. Você lida com o seu cliente, assim por diante. Agora, liderança é necessário quando precisa de mudança. Quando você precisa estabilizar uma estrutura, você precisa gerenciar. E eu percebo que essas 2 habilidades não são ensinadas. O que é gerenciar para esse middle management? Cara, é saber entender onde a sua companhia está indo em termos de estratégia e você entender que a sua área serve a estratégia. Como que você vai montar produtos e serviços da sua área que vai servir a estratégia? Você precisa ter uma boa prática para montar um time de alta performance, um kickoff de grupo e tal. Você precisa saber fazer laços políticos na companhia para conseguir angariar recurso e executar a sua estratégia. Tudo habilidade de gestor, não é de líder, de gestor. Enfim. Então, a gente tem um desafio grande que eu acho que também tem, né, assim, só para colocar o outro responsável nisso, que são as escolas de negócio, que acho que também não são tão felizes em ensinar essas habilidades. Mas são escolas de negócio, não escolas de ciências humanas. Não, e é uma crítica super importante e válida. Super importante. Porque, cara, sempre a função... Cara, no MBA que eu fiz na GV, que é uma escola de negócio tradicional de São Paulo, a aula sobre desenvolvimento de gente, gestão de pessoas, era um crédito e meio em cima de 60 créditos. Cara, sempre isso é muito reduzido dentro do aprender. É muito mais importante aprender o go-to-market, o plano de marketing perfeito, a análise de balancete. Então, mas lembra que eu falei? Que assim, a escola de estratégia ela nunca trouxe para dentro da estratégia as pessoas. Exato. Então, foi sempre sobre ferramentas e pescando muito das premissas da economia. Então, a economia funciona assim. Essa economia, a macroeconomia, né, que é pensando em governo, políticas monetárias e tal, na lente da economia, a microeconomia lida com nível firma. Se você pega esse mesmo prisma e vai para dentro das empresas, a macroadministração olha a nível empresa. A microadministração, que só começou, é um campo que só começou agora, olha para as pessoas e as relações. Então, assim, é um campo muito jovem também. Apesar do ser humano estar aqui há 300 mil anos, né? Enfim. Vai, Teco. Não, eu tô viajando nessa ideia de que a gente discute muito a questão da liderança e de como isso, no final do dia, impacta não só essa camada da média gerência, mas principalmente o trabalhador que fica sem esse suporte de quem vai apoiá-lo no seu próprio desenvolvimento. Uhum. E aí você ressaltou a notícia, principalmente aí a gente vem falando da Meta, mas a Meta vem fazendo isso
repetidamente, não só com camada de média gestão, entendeu? Então, acho que é um movimento mesmo de redução de gente. O máximo que a gente puder. Dá para trabalhar sem gente? Com o mínimo possível. Então, é melhor a gente fazer tudo que a gente puder fazer para não trabalhar com gente, E entendeu? Pedro, me corrija se eu estiver errado. Do outro lado... Tá errado. Então, pronto, brincadeira. Maravilhoso. Do outro lado, a Meta é a empresa que tem mais jornalistas empregados, mais do que o Wall Street Journal, mais do que, enfim, acho que toda a antiga Mad Men lá, né? Tipo, todo mundo que lida com reputação, a Meta tem mais funcionários do que essas empresas. Por quê? Então, estratégia da companhia, lidar com a sua reputação. Então, ela está aumentando esses grupos e reduzindo em outros. Isso então, foi verdade. Eu não sei se está verdade ainda hoje, mas quando eu estava lá, a área de comunicação da empresa tinham 880 funcionários no mundo. É um exército de gente de comunicação importante. Eu estou fascinado por esse estudo da conexão entre o ambiente de negócios e as habilidades pessoais. Fui ler muito o estudo que o Luciano mencionou aqui no episódio passado do World Economic Forum e tem um recorte ali, comentei com vocês, mas minha cabeça está muito morando aqui. Que são quais são as principais habilidades que o mercado de trabalho vai demandar nesse período 2025-2030, ou seja, está acontecendo agora e são para os próximos 5 anos, né? Recorte Brasil especificamente, 80% resiliência, flexibilidade e agilidade, 70% raciocínio analítico, questões de liderança e influência social, empatia e escuta ativa e gestão de talento. Tudo isso acima de 50%. E tem um outro recorte que fala quais são as habilidades que podem ou que não serão substituídas por inteligência artificial. Todas essas que eu vou dizer estão acima de 90% em que não serão substituídas por inteligência artificial. Processamento sensorial, empatia e escuta ativa, pensamento crítico, ensinar, mentorar e coaching, gerenciamento de talentos, e aqui tem a menor performance aqui, que é de 80% de que não será substituída por inteligência artificial, é liderança e influência. Logo, liderar é, em essência, uma função criativa e precisa ser uma função criativa, porque ela precisa adequar contexto a liderado e aos objetivos da empresa. Então, estamos falando essencialmente em conectar esses dois universos. Mas é verdade, ué. Não, eu fico irritada com eu tô na noia da narrativa, assim. Por isso que eu digo, interessa a quem meter essa pressão e falar que a liderança vai acabar, entendeu? Essa foi a provocação do nosso episódio. Então, é porque a gente queria trazer esse assunto para cá. Exato. Interessa a quem esse tipo de notícia que o middle management não é mais necessário? A quem interessa, entendeu? Porque se essa pesquisa, que é lançada ano a ano, super respeitada, e a gente vem discutindo isso dentro das corporações, falando o quanto essa competência de liderança e todas essas que você citou são importantes para esse futuro do trabalho, a quem interessa dizer que isso não presta e o que vale é eficiência? É isso que me deixa bravo. Não, perfeito. E eu acho que por isso que, indo aqui pro final, pra gente amarrar esse episódio, que a média gerência é uma espécie em extinção, na minha opinião, acho que fica claro nesse episódio que não é uma questão de extinção, é uma questão de adaptabilidade. Não temos ainda a estatueta de Darwin aqui pra gente poder abraçá-lo, mas acho que já tem embasamento e apontamentos bastante robustos dizendo de para onde esse universo precisa caminhar. O que uma pessoa precisa fazer? Olha, para onde a gente deveria olhar? E só para usar uma metáfora aqui, que você citou o Darwin, eu estava pensando enquanto você falava, né? Se os líderes da empresa, que a gente está chegando à conclusão que é, enfim, ali o Olimpo, né? Seria análogo ao cérebro, que é quem toma a decisão, delibera e de fato desdobra, né? E quem executa, sei lá, são as pontas dos nossos dedos. Cara, o middle management é justamente quem traz essa informação da decisão até a execução. E o contrário, traz o feedback do mundo e traz de volta. Então, quando você traz que é preciso de adaptabilidade, cara, o que me vem na cabeça é o seguinte: processos e sistemas de inteligência artificial são maravilhosos para previsibilidade. Agora, para adaptabilidade, você tem que ter uma estrutura mais fluida e mais orgânica, chamado middle management, justamente para utilizar aquilo que a gente chegou na conclusão, que é usar um recurso que chama recurso da cognição gerencial para fazer leitura de cenário, tomar decisões em contextos diferentes e adaptar toda a estrutura. Porque, gente, eu vou contar um segredo, hein? Cultura de empresa e estratégia não é dada. Alguém tem que executar e é a
subsequência de decisões, tem que interpretar, tem que dar sentido para. Perfeito. Tem um mentor meu que ele fala o seguinte, o papel de liderança é dar sentido até as coisas mais sem sentido. Acontecer um evento, é o papel do líder interpretar aquilo e digerir e fazer sentido para as pessoas. Olha que papel importante, né? E se a gente perde esse elo e vai sempre perguntar para o ChatGPT o que aquilo significa, cara, viramos só uma engrenagem e a gente perdeu a nossa capacidade crítica, o que é terrível para uma empresa que quer se manter perene na linha do tempo, inovativa e assim por diante. Agora, tudo isso é muito lindo no papel. Para quem está no middle management sofrendo layoff, é uma pessoa que exerce liderança, tem empatia, todas essas habilidades do World Economic Forum, talvez o seu chefe hoje não está valorizando isso, né? Então é uma dureza, cara. É um puta dilema. Você disse, a gente falou aqui, que nessas duas funções principais dessa galera tem o dar resultado, ou entregar o trabalho, que sustenta o meu resultado na avaliação final, e o desenvolvimento de pessoas. As empresas estão cobrando isso cada vez mais porque a tônica é de eficiência, 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 eficiência. O Fórum Econômico Mundial diz que o que vai diferenciar a gente das máquinas é justamente as habilidades humanas. Líder, gestor, se você estiver se deixando levar só por esse lado e não estiver desenvolvendo essas habilidades de leitura de cenário, de pensamento crítico, de gestão de pessoas, de comunicação, você estará lascado. A urgência do curto prazo vai estar consumindo essa pessoa, a energia. Mas pensando, não é nem a longo prazo, é médio prazo. 2030 está aí, gente. Se você não estiver olhando para essas questões e usando a empresa que você está como seu laboratório, né? Porque você já está lá, já tem equipe, já tem as pessoas, já está tudo funcionando e tem o seu salário caindo no final do mês, cara, precisa tomar mais cuidado com esse outro lado, que é o que vai garantir teu próximo emprego. E reforço o que Harvard tem aqui nas matérias, e pela primeira vez você vai ter ali agora aqui onde plataforma que você tiver, a gente vai colocar as referências que foram citadas nesse episódio, que fizemos um pedaço disso, então várias delas estão lá. Harvard diz: middle managers competentes são mais importantes do que nunca. Então também é responsabilidade dos middle managers se desenvolverem e irem atrás dessa história. É difícil, a gente sabe. Ninguém está falando aqui que é fácil e que, né, romantizando essa história. É muito complexo, mas é como a gente consegue mudar ou evoluir para esse universo de deixar de ser o que pode ser impactado ou substituído por AI e começar efetivamente a desenvolver funções ou ações ali que possam agregar valor no negócio, que é gerenciar gente, gerenciar stakeholder, fazer essa integração da cultura, traduzir essas coisas e fazer esse fluxo de prática e estratégia, né, de aplicabilidade e estratégia fluir entre os diversos níveis. Só para não escapar aqui um gancho para chamar você, se você não assistiu o episódio com o Luciano Santos, acho que a gente pode trazer o conceito de ser egoísta com a sua carreira. A empresa pode estar te cobrando esse resultado a curto prazo, mas se você for egoísta com a sua carreira e pensar nos seus próximos passos, você usa a experiência que você está tendo hoje, né, o teu cargo hoje, para desenvolver essas outras competências que vão te dar essa empregabilidade mais de médio prazo. Então, ser egoísta na carreira, acho que esse é um exemplo prático, né? A empresa está te cobrando A, mas se você não desenvolver B, meu filho, na hora que A faltar ou na hora que o facão passar e tu rodar, aí você vai lembrar dessa conversa aqui. E nessa tônica do seja egoísta, eu falo muito essa frase. Cara, trabalhe mais forte ou mais duro em você mesmo do que no seu trabalho. Que é, aumente a sua empregabilidade, crie ferramentas, crie adaptabilidade, trabalhe em diferentes contextos. Então, é fundamental, porque... É difícil, demanda energia, demanda, cara, muita coisa. Noite sem sono, quer dizer, sem sono não, com sono, tentando dormir... Demanda. Por isso que até na natureza tem menos líderes do que liderados. O custo é grande. Bom, não. Eu ia falar de um grupo minorizado aqui que eu me senti impelida porque a gente viu um comentário hoje mesmo. A gente trata de questões tão complexas e de questões do mundo do trabalho e acho que até conhecida do Pedro, mas ouvinte nossa, Débora. Débora comentou do desafio que é, além de tudo,
ser mulher e ser mãe, né? Então, você falou de dormir, eu tava pensando, gente, mas eu já não durmo faz 5 anos. Tô grávida, vou mais uns 5 nessa pilha. E aí, quando você acumula, né? A pressão pelo resultado. Preciso desenvolver minha equipe, mas também sou mãe. E também preciso educar meus filhos. E etc e tal. Dá um nó no cérebro, porque a gente não tem... É mentira que temos as mesmas 24 horas. Não temos. E é muito complexo. Aí acho que é um depoimento legal nesse aspecto. Uma das decisões mais difíceis que eu tomei nos últimos tempos de carreira foi sair do mundo corporativo tradicional tal qual ele é, muito em função do fato de eu ter tido 2 filhos e perceber que eu chegava às 9 da noite para cuidar minimamente deles, chegar assim, né? Tava ali com eles desde as 6. Corpo presente. O corpo estava presente desde as 6, mas a cabeça era respondendo o WhatsApp de cliente, era gente que trabalhava comigo, gente tirando dúvida e tal, não sei o quê. Não tinha energia vital para você ter um mínimo de saúde mental ali para você conseguir responder a uma criança que quer atenção, porque é uma criança. Quer aprender, quer se inspirar, Ficou incompatível, entendeu? Eu sei que esse seria um episódio à parte, mas só para dizer que essa demanda, quando a gente faz essa recomendação de dar seus pulos, dar seus jeitos, vai se desenvolver, quando a gente está falando com alguns públicos específicos, alguns grupos específicos, isso é ainda mais difícil, né? E a gente se sente ainda mais pressionado, pratinhos caem, em algum momento... A gente tem que tomar escolhas. Infelizmente, boa parte das mulheres acaba fazendo essa escolha de sair do mercado corporativo tradicional porque não tem como encaixar todas essas vidas no mesmo nível de excelência. Então, achei que valia o parênteses aqui, tá? Mães, estamos juntos. E acho que até mais, né, Gabi? Indo mais profundo do que isso. Quando pegamos recortes socioeconômicos, raciais, N outros, isso se torna ainda mais complexo. E lembrar que a gente está aqui falando do alto de uma bolha, tentando exacerbar e levar isso em consideração sempre no que a gente fala. Não estamos aqui dando receita e sendo guru de nada, porque uma prerrogativa, um princípio desse Entre Linhas é que a gente está sempre aprendendo e que a gente pode sim errar e que parte do processo de aprender é tentando equilibrar e trazer essas reflexões diferentes. Até recentemente aconteceu um caso de uma grande executiva de um banco trazendo literalmente isso à tona, escancarando como isso acontece e afeta mulheres mães, principalmente no mercado financeiro, que é um mercado masculinizado. É complexo. A gente tenta dar um pouco de luz e sentido para algumas coisas para a gente pensar, ponderar e dentro da nossa realidade tentar fazer isso funcionar e aplicar dentro do que a gente pode, né? Não, e só um adendo assim, nessa construção que é super importante que vocês fizeram aqui de disclaimer. O nosso papel é justamente falarmos da nossa, enfim, limitação e, enfim, quase que inabilidade de leitura de cenário, porque aqui somos pessoas com uma cognição limitada, e a gente trazer como nós interpretamos o mundo como ele é, e não como ele deveria ser. Goste ou não goste, seja duro ou não duro, é o que a gente experienciou e o que a gente percebe, né? E fazendo aqui uma analogia do que nós trouxemos de ambientes que não têm liderança formal, estruturas formais, tendem a lideranças e estruturas informais, eu prefiro estar num lugar onde eu tenho as regras do jogo mais claras, porque daí pelo menos eu sei operar. Análogo, eu acho que o nosso papel ele é tão importante no sentido de, cara, não concordo com o que está acontecendo, deveria ser diferente, mas hoje o preço que se paga para seguir por esse caminho é esse. Goste ou não goste é o que é. Perfeito. Então, eu acho que a gente faz mais serviço às pessoas trazendo esse prisma do que ficar adorando a pílula e trazer sempre o politicamente correto mas não sei o que e tal. Cara, mas não é assim como funciona. Quando a gente chegar lá, a gente vai mudar. Precisamos batalhar para mudar, mas termos o pé no chão para navegar esse ambiente. E adoro uma pesquisa que diz que mensagens dissonantes são piores do que mensagens só ruins. Então é melhor ter a regra do jogo, mesmo que eu não concorde com ela, do que não ter e ficar com essa coisa completamente solta. Boa. Tô muito feliz. Gabi? Faça a sua pergunta. Gabi, Gabi Teco. Presente. Era pra ver se chamada? Era pra ver se você tava esperta.
Quem quer se conectar com a gente faz o quê? O que a gente precisa? Como essas pessoas maravilhosas, assim como Débora, que foi citada nesse ambiente, e todos os amigos do André Conerro que mandam mensagem pra ele... Valeu, turma. Eu tô ganhando status aqui nessa hierarquia. Aqui, O que faz pra mandar mensagem pra gente? Ou como é que colaboram, se conectam com essas entrelinhas assim? Agora a gente tem várias plataformas, então a gente tá chique demais. Instagram, TikTok, entrelinhas, Nossa. _SA. A gente tem publicado lá conteúdo. Lá vocês também encontram o nosso linkzinho lá, que tem os links para os episódios, então também tá tudo bem organizado e também eles vão nos encontrar, né? Porque estamos sempre fazendo em colaboração nossos posts. A gente também tem uma company page agora no LinkedIn, olha que maravilhoso. A gente tá assim... divulgando aos pouquinhos, porque é muito serviço novo, né, pra gente. A gente, Estamos assim, aprendendo. Doneida, a gente começou, Doneida. começou a Vamos fazer abrir 5 perfis em redes sociais. Estamos sem nada pra fazer. Já temos apoio, agradecemos a Flávia que nos apoia, Boa. mas é um desafio de manter tudo atualizado e etc e tal. Então lá você também encontra a nossa company page. YouTube, Spotify, Deezer. Deezer agora, Já, a entramos gente no tá Deezer. chique Manda pros demais. amigos do Deezer. E avalia o episódio, porque quando você avalia o episódio, na busca orgânica, as pessoas que ainda não conhecem o nosso projeto, se tá bem avaliado, elas vão encontrar a gente. Aí são mais pessoas achando a gente Doneida também, porque a gente fica muito feliz quando isso acontece. E comentem. Eu sei, a gente já falou aqui antes que o pessoal da nossa idade tem mais dificuldade de comentar. Então, prove que você tem uma mentalidade jovem. Prove que você é uma pessoa diferente. Deixa seu comentário. Pode ser uma carinha, um coração, qualquer coisa, só para ajudar esse conteúdo a chegar mais longe. E se você quiser mandar uma mensagem privada porque você não quer se expor, manda pra mim e pra Gabi. Não manda pro Não André, manda pro- porque a gente precisa reverter esse jogo. Muito Tá bem. ficando chato pra vocês. Muito obrigado, foi um prazer ser o Foi host de 10. vocês nesse episódio. A gente se encontra na semana que vem, na mesma segunda-feira, cedo, com mais um episódio de Entre Linhas S.A.